Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800 000 1111 ou acesse nosso site centraldeassinaturas.sky.com.br. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Olá, torcedor botafoguense, boa noite. Estamos começando a 15ª edição da TV Botafogo ao vivo para você no canal 26 NET Cidade. O programa de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre o assunto que tem mexido com o coração de todo botafoguense nesta semana. A possibilidade levantada da venda de Santa Cruz para o pagamento de dívidas do Botafogo Futebol Clube. E também da possibilidade real e necessária, além de justa, da troca de terrenos do Botafogo com a Prefeitura Municipal para o saneamento dessas dívidas do clube. Para isso, está aqui conosco o presidente do Botafogo Futebol Clube, Gustavo Assed, que hoje deu uma coletiva à imprensa, uma coletiva muito movimentada. Ele vai falar sobre esse assunto, responder às suas perguntas, torcedor. Também conosco outro representante de um órgão importante do Botafogo Futebol Clube, que tem a sua representatividade, João Mabitum, presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube. E também representando o nosso torcedor, a torcida organizada mais presente aí, né, de maior número, né, mais antiga do Botafogo Futebol Clube, André Trindade, presidente da Fiel Força Tricolor, também está aqui conosco para falar o que ele acha dessa história como representante da torcida botafoguense da nossa coletividade. Nós temos também outras informações no programa de hoje que você vê nas manchetes. Presidente Gustavo Assed convoca a imprensa e fala tudo sobre a dívida real do Botafogo. Qual a melhor solução para o futuro do clube? Daqui a pouco na TV Botafogo. Cogitado como salvador dos problemas, Estádio Santa Cruz é patrimônio histórico e cartão postal do Ribeirão Preto. Conheça a história do maior do interior paulista. Rogério Morotti mostra aos torcedores os bastidores da casa botafoguense, vestiário, sala de troféus e muito mais. As categorias de base, Sub-20 vence o Audax e assume a liderança do grupo na segunda fase do Paulista. Sub-15 perde e vê classificação bem longe. Sub-17 também é derrotado, mas a vaga na próxima fase está bem próxima. O quadro Fala Guerreiro desta semana, Antoninho conta como se transferiu do Botafogo para a Fiorentina da Itália. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16 3911 2171. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grande variedade em armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 2 endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175 e Avenida Adolfo Bianco Molina 2036. Em breve, mais uma loja no centro da cidade. Aguardem! Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui.
Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. De volta, torcedor botafoguense, com a TV Botafogo. Ainda hoje você vai ver também a vitória do Botafogo Challengers, futebol americano do Botafogo, dando show aí no Campeonato Nacional da modalidade. Ontem venceu o Uberlândia Lobos. Nós temos a reportagem desse jogo ainda no programa de hoje, né? Mas hoje o programa, lógico, vai tratar de um tema muito importante, né, para a coletividade botafoguense, como na semana passada, né, fim da semana passada e início desta, o assunto tem tomado grande proporção, que é a possibilidade de venda de Santa Cruz para pagamento de dívidas, ou a principal delas, e necessária, além de justa, como eu disse no primeiro bloco, a troca de terrenos com a Prefeitura Municipal, o que acabaria com as dívidas do Botafogo sem onerar o município de Ribeirão Preto. E ao que vemos por enquanto é que o município, né, através da prefeita da Civer, está virando as costas para o Botafogo. Mas o objetivo é que isso não aconteça mais, é que a torcida botafoguense vá às ruas, né, se é que seja necessário, tome a sua proporção, mostre a sua força, né, dentro da política ribeirão-pretana e faça com que a prefeita se sensibilize e mude de ideia, já que não há nenhum argumento plausível, né, nenhuma lei que a proíba de permutar terrenos em Ribeirão Preto. Aliás, estamos aqui com legislações, né, aprovadas pela Câmara Municipal a pedido do Executivo, né, que qualquer torcedor pode encontrar no site, né, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, da Câmara, né, que trata justamente sobre isso. Só vou ler o primeiro parágrafo aqui, né? Uma lei complementar da Prefeitura Municipal que autoriza o Poder Executivo a permuta de bens imóveis, né, desafetar a área pública e afetar a área particular, conforme se especifica abaixo. E é a troca de um imóvel público, né, no item 1 dessa lei complementar, pela troca de um imóvel particular. Então é só um exemplo, né? E no outro é uma área institucional com uma área particular. Então isso já acaba com qualquer justificativa que a prefeita possa dar em razão de não permitir essa troca de terrenos com o Botafogo Futebol Clube. Nós vamos falar muito sobre isso, está aqui o Gustavo Assede, presidente do Botafogo, que eu já quero de imediato perguntar a ele sobre isso. Você tem expectativa ainda dessa troca de terrenos, visto toda essa mobilização da torcida botafoguense pelas redes sociais, hoje uma plenária lá em Santa Cruz para organizar a situação, para ver de que maneira será melhor, né, que a torcida faça seu trabalho, para que a prefeita mude de ideia. Qual a sua expectativa, levando-se em conta tudo isso que já foi veiculado na imprensa, nas mídias sociais também? Gustavo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Rafael, obrigado aí pelo convite. Boa noite ao torcedor do Botafogo, em toda Ribeirão Preto e região. Na verdade, Rafael, a nossa expectativa é, infelizmente, negativa, né? Porque nós já ouvimos da prefeita a mesma coisa que ela disse agora, né? Alguns meses atrás nos recebeu, né? Lá fui eu, o Rogério Bariza, o Nenê, né? Alguns botafoguenses, e tivemos o apoio do presidente da Câmara Municipal, Cícero Gomes da Silva, que tem nos apoiado desde o início nessa nossa empreitada, né? Esteve lá conosco. E, de fato, novamente, a prefeita já havia nos dito, infelizmente, que havia um óbice jurídico. Eu procurei fazer o jurídico da prefeitura enxergar que não havia óbice nenhum. Mas a verdade está claro. A prefeitura disse na sua assessoria de imprensa que a prefeitura, não tem interesse em fazer a troca, né? Então, o que eu posso depreender disso tudo, do todo, da audiência com a prefeita alguns meses atrás e do que foi dito pela assessoria na última sexta-feira, é que a prefeitura não tem interesse em ajudar o Botafogo, infelizmente, né? É importante o trabalho que a prefeita faz de tentar sanear o município, de tentar diminuir o incrível déficit de infraestrutura que Ribeirão Preto tem, né? Os problemas que Ribeirão Preto tem na área da saúde, em menor medida na área da educação, importante, relevante. Ninguém aqui é oposicionista, situacionista, né? Essa aqui é uma questão apartidária. Né? Nós sabemos enxergar a luta e o esforço da prefeitura, né? Mas temos de dizer que, nesse momento, a decisão da prefeitura é uma decisão que não agrega valor ao Botafogo e muito menos à própria prefeitura, né? Porque, em primeiro lugar, é uma troca onde a prefeitura tem um benefício financeiro claro. Em segundo lugar, libera uma área para a prefeitura que ela hoje não tem, porque
porque ela não tem posse de terreno algum. Em terceiro, devolve ao erário a diferença de valor venal dos dois terrenos. Né? Em quarto lugar, um empreendimento imobiliário que o Botafogo faça em primeiro momento, né, na outra área, pode gerar um incremento de IPTU importante em Ribeirão Preto. E, em quinto lugar, a área de cima da Costábile Romano, tranquilamente, em algum momento, né, vai ser verticalizável. E aí a prefeitura pode negociar esse terreno num valor muito mais alto do que o terreno de baixo. Então, vamos dizer, para não dizer que não há uma razão de interesse público, há 5. Né? Então, dizer que não há interesse público não é correto. Dizer que não há interesse da prefeitura em fazer, aí é correto. Não há interesse, a gente não pode fazer nada. O Botafogo tem que seguir sua vida, infelizmente. Vamos aguardar. E a posse, né, dos dois terrenos hoje é do Botafogo, até 2035. Né? Até 2035. Ou seja, se esse terreno da Costábile Romano for verticalizado, né, só para o torcedor entender, isso é a questão da construção de prédios altos, né? O que pode acontecer no terreno de baixo. Isso pode acontecer até 21 anos, né? Porque a prefeitura não tem a posse de nenhum terreno nesse momento e não vai ter até 2035. Né? Aí, até lá tem IPTU, enfim, todo esse tipo de coisa que pode ganhar com a troca dos terrenos, caso o Botafogo construa algum empreendimento. Tem um sexto interesse público, né? Clube de 95 anos, que sempre representou bem essa cidade, talvez seja o mais importante deles. Clube de 95 anos, que sempre representou bem essa cidade no cenário nacional, que tem uma torcida ativa que é contribuinte, que paga impostos nessa cidade, que vive em Ribeirão Preto muitas pessoas desde que nasceram, que se sentem representados pelo poder público. Né? O Botafogo não está pedindo para a prefeitura investir no futebol. A prefeitura tem que investir em infraestrutura, asfaltar a rua, né? Criar escola, posto de saúde, unidade básica de saúde, cuidar da população. O que o Botafogo propõe é um negócio. E, ao que parece, não há interesse sequer em um negócio lucrativo para as duas partes. É uma pena. A gente que vive ao lado de Araraquara, que por intervenção do deputado estadual Edinho, conseguiu equacionar os problemas da Ferroviária de Araraquara, fazer com que a Ferroviária de Araraquara, ainda que não esteja na primeira divisão, tenha uma situação econômica estável. Né? Parabéns, Araraquara. Eu acho que Ribeirão vai chegar a um belo momento, que Ribeirão vai precisar olhar um pouco mais para o seu futebol, que já tanto deu para o Ribeirão Preto. Né? Eu acho que é chegado o momento, não de apresentar a conta, né? Mas de expor a parceria da cidade com o seu clube de futebol, que sempre representou muito bem a nossa querida Ribeirão. Presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, João Mabitum, boa noite, obrigado pela presença aqui. O que o senhor, como representante do Conselho, pensa a respeito de toda essa história, dessa possibilidade levantada de se vender Santa Cruz, né, que pode até entrar em leilão, né, caso o Botafogo não pague logo essa dívida, né, não há uma data específica com relação a isso, mas a dívida está aumentando, os juros aumentam, segundo o Gustavo, 18 mil por dia, né, mais ou menos por aí. Mais ou menos é esse, né, bastante. O que o senhor acha a respeito disso? O que o Conselho pensa a respeito de toda essa história? João Mabitum, boa noite. Rafael, boa noite, obrigado pelo convite. É sempre uma honra, né, poder participar desse programa seu. Nosso, né? Programa nosso. Da Mas coletividade botafoguense. É verdade, mas eu gostaria, assim, antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria de esclarecer com relação à possibilidade do estádio ser ou não penhorado. Porque essa é uma questão que tem sido levantada por vários conselheiros, principalmente aqueles mais antigos, né, e eu me incluo entre eles. Nós sempre tínhamos a ideia de que o estádio, quando foi feita a doação pela Inorp, né, pelo Miguel Cury, quando foi feita essa doação, todos nós imaginávamos que uma doação dessa natureza, o terreno iria ser gravado com cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade e tudo mais. Então, esse foi o que sempre passou pela cabeça de todos nós. Mas eu procurei, assim, agora me informar muito melhor, e eu até tenho aqui uma cópia da escritura da doação que faz o Inorp ao Botafogo Futebol Clube. Essa escritura é de 1966, quando foi outorgada essa escritura. É uma escritura que doou ao Botafogo 2 glebas de terra. Uma gleba de 63 mil metros, que corresponde ao estádio, e uma outra gleba de 31 mil metros quadrados, que corresponde ao terreno. Essas 2 glebas foram doadas ao Botafogo na época. O presidente era o Valdomiro Silva, Raul Dib, né, aquele pessoal daquela época,
E não consta na escritura absolutamente nenhuma cláusula restritiva que impeça que o Botafogo dê o terreno em garantia ou ele seja posteriormente penhorado. Posteriormente, pegamos também uma certidão do cartório de registro de imóveis aqui de Ribeirão Preto, que também não consta, evidentemente, nenhum impedimento do imóvel ser vendido ou penhorado. Inclusive, foi averbado aqui pelo segundo cartório de registro de imóveis, exatamente a penhora do Banco Axial, e que na época o valor primitivo era de 13 milhões de reais. Isso foi em 2004. E finalmente... Em 2004 era de 13 milhões. 13 milhões. E hoje está em 54, 55 milhões de reais. Ou seja, daqui 10 anos, então, é melhor nem falar, né? E além disso, tem outras penhoras também, que às vezes recaem sobre esse terreno. Tem uma penhora da própria prefeitura municipal, viu, Gustavo? 450. Pois é, imaginem vocês, tem uma penhora da Fazenda Pública Municipal de Ribeirão Preto, de 2009, de quase 450 mil... 450 mil reais, né? 450 mil reais. Bom, e além do mais, eu trouxe também, assim, só para deixar muito claro, principalmente a torcida do Botafogo, o conselho do Botafogo, mas nem só a torcida é o conselho. Eu gostaria que esse esclarecimento tornasse, assim, para toda a população de Ribeirão Preto. Porque o Botafogo não é do presidente, não é do presidente do conselho, não é da torcida. O Botafogo é de Ribeirão Preto, ele é da cidade de Ribeirão Preto. O Botafogo é patrimônio da cidade. Por isso que eu acho que essas coisas têm que levar ao conhecimento não só da torcida do Botafogo, mas da população de Ribeirão Preto. Porque o Botafogo é de Ribeirão Preto, ele é patrimônio de Ribeirão Preto. Se amanhã acontecer alguma coisa muito triste e trágica para o Botafogo, a cidade de Ribeirão Preto também vai sentir na pele essa coisa ruim que poderá acontecer para o Botafogo. E eu trouxe também, assim, para deixar bem clara a situação atual, o último despacho do juiz da Vara das Execuções, da 6ª Vara Civil aqui de Ribeirão Preto, o último despacho é do dia 3 de setembro, em que o juiz deferiu o pedido para avaliação dos bens penhorados. Interessante que a penhora, inclusive, né, a penhora do Banco Axial é sobre o estádio e sobre o terreno também. Uma parte do terreno e uma parte do estádio que foi penhorado. Não foi só o estádio, foi o terreno também. E aqui está o despacho do dia 2 de setembro, dia 3 já foi encaminhado ao perito, Dr. José Carlos Spinelli Martins, para fazer a avaliação dos bens penhorados. Então, o processo está nesse pé. E o passo seguinte, o que é? É uma avaliação, as partes se manifestam, impugnando ou não, nomeando ou não algum assistente, mas que eu acredito que não vai acontecer. Em seguida vai ser já marca a data da praça. Agora, com relação a essa posição do que deve ocorrer para que possa salvar o Botafogo dessa situação, eu vejo, e já o Gustavo já partilhou, que existem várias alternativas, né? Existe a alternativa da Prefeitura Municipal fazer a troca do terreno, essa é uma alternativa. Existe outra alternativa do Botafogo fazer como fez o Palmeiras, quer dizer, uma firma arena, né? monta a arena, assume a dívida e a arena o Botafogo vai ter. Aliás, aí não, né? Porque aí a renda vai ser da empresa que vai... Teria uma pequena parte. E a terceira alternativa seria trocar o estádio do Botafogo. Eu não vou usar aquela palavra vender, porque vender é uma palavra muito pesada, né? Dá a impressão que você vai vender o estádio e colocar o dinheiro na poupança. Não é bem assim. O estádio poderia entrar numa negociação ou num projeto em que teríamos uma arena. Eu não vejo isso também, sinceramente não vejo isso nada de extraordinário. É uma situação diferente, mas o Grêmio, por exemplo, né, pois é, o trocou Grêmio Olímpico fez isso. por uma E eu arena, me lembro né? muito bem do que aconteceu no estádio Luiz Pereira, na Vila Tibério. Na época, o Botafogo trocou o Luiz Pereira na Vila Tibério pela Ribeirânia, né? Quer dizer, foi assim um choque terrível, porque o Botafogo saiu... Na época, não? Houve muita crítica na época? Pois é, o Botafogo saiu do seu reduto, né?
da Vila Tibério, do estádio da Vila Tibério, do estádio Luiz Pereira, e foi para Ribeirânia. Teve crítica? Eu não me lembro, porque não é da minha época, sim, que eu me lembro muito bem disso. Não, você era uma criancinha. Eu era criança, eu não me lembro bem das críticas, mas eu me lembro que houve realmente um choque, porque imagina tirar o Botafogo da Vila Tibério, o que é natural, né? do alçapão da Vila Tibério e levar para Ribeirânia. Então, se acontecer amanhã, aquilo que aconteceu com o Grêmio, que acontece com outros clubes... Seria a mesma coisa do Santos sair da Vila e ir para um novo Pois estádio. é, Né? Rafael, inclusive com o próprio Atlético Mineiro, né? Quer dizer, trocou o terreno dele a troco de um shopping center que tem participação numa renda extraordinária e que só aquela renda toca o futebol. Então, eu vejo assim, São muitas as possibilidades, né? as várias alternativas, as várias possibilidades que tem. Agora, com relação ao Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo preza, claro, pelo Botafogo em primeiro lugar. E nós ficaremos, então, no aguardo. O Conselho Deliberativo vai ficar no aguardo de uma manifestação assim, mais concreta de qual caminho deva seguir. Nós somos mais de 200 conselheiros, o Conselho Deliberativo do Botafogo, que discutiria muito esse tema da viabilidade das propostas que evidentemente serão apresentadas, das várias alternativas que serão apresentadas. Em seguida, com a manifestação do Conselho, eu acredito também que qualquer passo seguinte nem seria dado pelo Conselho Deliberativo, seria dado por uma Assembleia, né? Que decidiria que caminho deveria se tomar. Assembleia Geral de Sócios do Botafogo, né? Proprietário Então, de cadeiras cativas, a posição né? do Conselho é essa, né? O Conselho tem ciência, nós sabemos da gravidade, e a gente que conhece também um pouco a parte processual, né? Sabe que realmente a praça o data do leilão, vamos dizer assim, do estado de Santa Cruz, ela não está muito distante. É isso que preocupa, né, Mabitum? E até por isso, né, por toda essa preocupação da diretoria, que essa notícia, né, foi aberta à comunidade para discussão e para que sejam colocadas ideias, né, maneiras para o Botafogo solucionar essa dívida e seguir o seu futuro com mais tranquilidade. E a torcida do Botafogo já está se mexendo. André Trindade está aqui, presidente da Fiel Força Tricolor. André, boa noite, mais uma vez bem-vindo aqui à TV Botafogo. Como político também, não é, André? Você foi candidato nas últimas 3 eleições, né? A vereador, infelizmente não ganhou, mas é um botafoguense. O que você pensa a respeito de toda a situação, André? Boa noite a todos do Botafogo que nos assistem nesse momento, presidentes, né, do Conselho e da diretoria do Botafogo. A gente vê realmente com preocupação, né, Rafa? É um momento que acho que o botafoguense deve se unir para arregaçar suas mangas e ver no que ele pode contribuir com o clube, e nem que seja para cobrar o poder público. Como bem disse o presidente, é uma grande fatia da cidade, que são munícipes, que são nascidos em Ribeirão, que geram impostos em Ribeirão, né, que votam em Ribeirão, né? Então, assim, como ele também bem disse, não é questão de mandar conta, mas é questão de parar para pensar tudo que o Botafogo traz para a cidade. Tudo que o Botafogo já trouxe para a cidade, né? Quantos impostos, quantos turistas faz parte do cartão postal da cidade? Quer dizer, quantas vezes eventos públicos ocorreram ali também? Gratuitamente. Todos os nossos adversários na Série D, no Campeonato Paulista, a maioria, você conta numa mão quem tem estádio particular no estado de São Paulo. Todos eles são ajudados pela prefeitura. E nesse momento não é nem ajuda que a gente está buscando. E muitos são ajudados sem dinheiro, né? Exatamente, a maioria política, né? usa o estádio da prefeitura. Você vê lá em Londrina um estádio tão grande quanto o nosso, da prefeitura, né? E o Botafogo, que sempre, com orgulho dessa gente simples, que construiu o poliesportivo, que construiu o estádio de Santa Cruz, ele não condenou a prefeitura em usar um estádio público, ou pedir dinheiro, pedir patrocínio, pedir verba. Não se trata disso. O Botafogo está propondo um negócio para que ele tenha sobrevida. Entendeu? Para que ele saia da dificuldade, que não é só dele, é de vários clubes do futebol brasileiro. Entendeu? O futebol é uma coisa que inflacionou, mas trouxe visibilidade para a cidade, né? Inclusive, o estádio, a gente nem queria tocar nesse momento, é um chamariz para a Copa de 2014, se fala tanto. É um cartão postal de Ribeirão Preto, né? E deixar claro, Rafa, que assim, a gente hoje se reuniu, vários grupos representativos do Botafogo, não só a Fiel Força, mas com a torcida do Kamikaze,
como conselheiros, ex-presidente de conselho, torcedores comuns, diretores do Botafogo, todo mundo, Grupo Centenário, todo mundo que é Botafogo em representação, e mais torcedores comuns, preocupados com a situação e querendo colaborar de alguma forma, né? Então a gente teve uma conversa muito adulta hoje no Botafogo, com pessoas muito interessadas, realmente, em tomar quais medidas precisarem para sensibilizar a prefeita, até porque ninguém está contra a prefeita, e aqui não tem partido, aqui não tem oposição, tem situação muito pelo contrário. Darcy Vera, muito pelo contrário. Você citou a questão de eu participar da política, como participo de outros movimentos, e participo muito do Botafogo, que é meu amor, meu movimento maior da minha vida, né, que me move. Eu fui apoiador da prefeita nas campanhas políticas, aí. Sempre estive nos partidos, nas composições, então não se trata disso. Até porque a gente quer agora que ela seja parceira, e como ela arregaçou as mangas para buscar verba para enchente, para buscar verba para internacionalização do aeroporto, Leite Lopes, como ela buscou, nós estamos buscando as alternativas para o Botafogo. Entendeu? A gente coincide nessa parte de buscar uma solução. As que ela busca para a cidade, a gente também busca para o nosso clube. E é hora da prefeitura ser parceira do Botafogo nesse aspecto. Porque não onera o cofre público, não se trata do Botafogo, não quer uma doação do terreno da prefeitura, ele está propondo uma troca. Então eu acho que está ao alcance. A gente tem pareceres aí de vereadores, a gente tem aí exemplos aí no Diário Oficial do município de outras permutas de empresas que foram feitas. Então acho que não existe impedimento, a gente espera a vontade realmente política, a vontade de que isso se concretize. Então hoje se reuniu a família botafoguense, as lideranças, os interessados, para ver o que fazer para sensibilizar a prefeita. Se falou até em protesto, em manifestação, coisa que a gente não tem a mínima pretensão de fazer, porque a gente não é contra a prefeita. E no meio de uma manifestação vai aparecer oportunista com outros assuntos, aí sim com partidos, com bandeiras, para falar o que não deve na porta da prefeitura. Então nem isso a gente, de tão adulto que é o movimento, a gente não conta com isso. Mas a gente vai sim cobrar, como cidadão, que algo seja feito, ou que ela possa se sensibilizar com isso, como ela já foi sensível a muita coisa na carreira política dela, prefeita, e atitudes como prefeita. Então a gente vai cobrar, a gente quer o apoio da Câmara Municipal, a gente vai às sessões da Câmara, nós vamos organizar assinaturas em Ribeirão Preto, entendeu? É muita gente envolvida, são muitos grupos que o Botafogo tem. Nós vamos organizar e pedir uma audiência, que ela receba uma comitiva do Botafogo, uma comitiva de grandes botafoguenses, ex-presidentes de conselho, ex-presidentes do clube, torcedores ilustres, torcedores comuns, grupos representativos, e diga pra gente o porquê da negativa. Com um argumento que seja plausível, né? Que até agora... Então, eu acho que tudo isso é pro bem do Botafogo, mas pro bem de Ribeirão Preto. Com certeza, André. Presidente, quer falar alguma coisa? Nós vamos mostrar aí um pouco da história do Santa Cruz também. Só que a gente não quer nem o tratamento que tem, por exemplo, a Stock Cars, né? A gente quer um tratamento até menor. A gente quer simplesmente poder realizar um negócio, né? Eu acho que a gente, sem fazer comparação, a gente também é representativo, né? Acho que o Botafogo tem a sua importância. Uma importância de 95 anos. Tradição e aquilo que já fez muito, mas muito mais que a Stock Car, mas disparado mais que a Stock Car. Pois é, e não estamos pedindo nem isso. E a prefeitura cede verba para a Stock Car, é isso? E não estamos pedindo a verba. Nós estamos pedindo a verba? Não estamos. E outra coisa, Rafa, até para concluir isso, Botafogo, quando começou aqui, e é um mérito da prefeita ter engajado essa situação da Copa do Mundo, a gente ouve sempre aí, Botafogo ele abriu as portas do estádio como se fosse ele, o município de Ribeirão Preto, ó, somos parceiros Mas disso. viu? Mas é. Quantas vezes as delegações chegaram às 8 horas da manhã lá sem avisar, todo mundo se mexendo, pegando a chave, ligando para funcionário. Até hoje a gente não sabe qual é o aluguel, não sabe qual é a contrapartida, e ainda assim o Botafogo se abriu para receber a proposta. Ele ia ganhar com isso. A cidade nós sabemos que vai ganhar. Você colocou uma coisa importante um tempo atrás. O André colocou uma coisa que é muito relevante. Tá bom, vamos ter visibilidade, vamos ter isso, vamos ter aquilo. O Botafogo vai ganhar o quê? Ninguém, não é, André? Vai tirar de imposto aqui, os hotéis vão ganhar, o comércio vai ganhar, a cidade vai ganhar. E o Botafogo nunca se preocupou em saber o que ele vai ganhar. Ele foi em Ribeirão Preto, nessa situação de Copa do Mundo, e que foi bravamente empunhada essa bandeira pela prefeita Darcy Vera. E o Botafogo esteve ali do lado dela, sem perguntar o que ele ganharia com isso. Esteve e está parceiro da Copa do Mundo, né? Agora imagina isso se perder.
Né? Porque a situação do Botafogo é urgente. É uma situação factual. A dívida existe, pontual, as possibilidades, as avaliações vão existir. Imagina o que aconteceria com o Ribeirão Preto. Não é demérito, o Botafogo sozinho trouxe a Copa, não. Mas é fato que, falando de futebol, assim como o Ronaldo foi infeliz de dizer que não se faz Copa do Mundo com hospitais, aqui se traz Copa do Mundo com o Estádio de Santa Cruz, com o CT Manuel Leão. Né? Não só com o Hotel JP ou com os outros centros aprovados em Ribeirão. E vamos falar uma coisa clara. A França veio aqui e ela procurou 3 coisas. A delegação francesa nos deixou claro que ela buscava 3 pontos principais para poder treinar. Né? Além de uma boa hospedagem. O estádio teria que ter um grande vestiário, e a gente sabe que o Botafogo tem um imenso vestiário, e só o Botafogo tem. Né? Eles exigiam uma boa acomodação, Hotel JPE, e eles exigiam um estádio que não tivesse prédios em volta. Então, a França vem pelo Estádio Santa Cruz, porque tem uma grande área de vestiário para ser reformada, e é um estádio com um bom gramado e sem prédios em volta. Então é bom a gente ter claro isso. O Botafogo não perguntou a contrapartida, o Botafogo até agora não tem a menor ideia da contrapartida, e o Botafogo é Ribeirão, acima de tudo. Eu acho que essa é a colocação mais importante. Nós não podemos ter cor política, partidária, absolutamente, nem mesmo de clube de futebol, se me permitem dizer isso. Botafogo hoje é Ribeirão Preto. E se acontecer alguma coisa de ruim para o Botafogo, estará acontecendo para a cidade de Ribeirão Preto. E digo mais, olha, eu só queria dar essa informação, o juiz deu um prazo de 60 dias para a entrega do laudo da avaliação do Estado de Santa Cruz dia 3 de setembro, do terreno. E do terreno. Não, é 60 dias a partir do um dia pouquinho 3, mais, né? a partir do momento do perito fazer a avaliação. Tá certo. Rogério Morotti vai contar na sua narrativa um pouco da história do Estádio Santa Cruz, o maior do interior paulista. O Estádio Santa Cruz completará em janeiro próximo seu 46º aniversário. O Colosso da Ribeirânia foi construído na década de 60, com forças e mãos de toda a coletividade botafoguense. Maior estádio do interior paulista e um dos maiores do Brasil, a primeira partida no Santa Cruz foi realizada em 28 de janeiro de 1968, quando o Botafogo goleou a seleção da Romênia por 6-2. Sicupira foi o autor do primeiro gol no estádio, que foi palco a partir daí para grandes equipes botafoguenses e também para jogadores que nasceram neste gramado e que fizeram sucesso mundial, como Raí, Sócrates, Paulo César Camassuti, Paulo Egídio, Cicinho, Doni, Diego Alves, Bordon, entre tantos outros. O Santão recebeu também 2 jogos da seleção brasileira. Em 1981, o Brasil de Tele Santana venceu o Chile por 2-1, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 82. Sócrates e Paulo César Camassuti, que nasceram para o futebol no estádio botafoguense, estiveram em campo naquela partida. O outro jogo da seleção no Santa Cruz aconteceu em 1993, quando o Brasil empatou com a Polônia por 2-2. Aproximadamente 60 mil pessoas assistiram aquele jogo, recorde de público do estádio. Desta vez foi Raí que teve a oportunidade de jogar com a amarelinha no estádio em que iniciou sua carreira. O Santa Cruz também já foi palco para 2 finais de Campeonato Paulista. Em 2005, viu o Corinthians vencer o Palmeiras. Já no dia 20 de maio de 2001, o Botafogo, que chegava pela primeira vez em sua história a uma final de Paulistão, recebeu o Corinthians pelo primeiro jogo daquela final. Mais de 45 mil torcedores assistiram a partida vencida, infelizmente pela equipe da capital. O Santa Cruz é muito mais do que o estádio do Botafogo. É a casa de toda a coletividade tricolor. É patrimônio histórico e esportivo de toda a cidade de Ribeirão Preto e do futebol brasileiro. Legal, né, torcedor? Dá para entender a importância do Estádio Santa Cruz para a cidade, né? O estádio é sensacional, né? Só quem acompanha, quem é botafoguense de verdade, tem esse sentimento, né, presidente? É muito duro a gente ver essa situação. É uma situação que não importa como foi gerada, mas que foi gerada em um momento bonito do clube, né? Botafogo na primeira divisão do brasileiro. Dessa dívida? Na verdade, a culpa é da comunidade como um todo. Se você tem, claro, você vai olhar lá atrás, a gestão específica que gerou a dívida, é claro que leva a sua culpa. Mas a comunidade como um todo ficou 12 anos sobre, né, o problema, sentada em cima do problema. Nós ficamos 12 anos vendo a dívida crescer.
2004. Né? Fizemos uma defesa técnica brilhante judicial, processual. Né? O grupo liderado pelo nosso conselheiro Adalberto Grifo fez um trabalho muito bonito, ganhou a primeira instância, mas a comunidade tinha que ter medo de perder na segunda instância e reverter o processo. Eu estava no conselho aquele dia, ganhamos a primeira instância, está tudo resolvido. E é claro, os advogados disseram embora, olha, agora eles vão apelar. Não, mas agora eles não ganham mais. Né? Ganharam. Isso em 2004, 2005, por aí. 2005, 2006. 2004. E aí, 2004, né? 2004. Em 2010, nós devíamos 30 milhões. Então, a culpa é de quem lá atrás, né, constituiu a dívida? Sim. Quem confessou essa dívida, quem assinou a confissão? Sim. Da gestão seguinte, que não cumpriu sequer a confissão e era fácil cumprir naquele momento? Até sim. Né? Mas é, na verdade, de todos nós. Porque nós vimos esse monstro ser criado, nós fomos avisados pelo departamento jurídico, nós fomos avisados pelos advogados do processo que nos defenderam de maneira brava, de maneira briosa, e nós ainda assim esperamos essa dívida chegar em 50 e tantos milhões de reais. Então, eu acho que na vida, quem não se arrepende dos erros, quem não enxerga os seus erros, volta a errar. Está na hora da gente diagnosticar o que a gente fez de errado. Está na hora da gente entender e nos arrepender dos nossos erros e pensar o nosso futuro. O Botafogo é muito maior do que essa dívida. O Botafogo é muito maior do que essa situação que ele se colocou. O patrimônio do Botafogo, se não for a leilão por um preço pífio, é muito maior do que essa dívida. Mas nós temos que defender o nosso clube agora com garras e dentes. Essa é a hora do Botafoguense estar unido, acima de qualquer posicionamento político, e caminhar junto para salvar o nosso patrimônio e para dar a volta nessa situação. Às vezes, um problema que é um problema sério como esse, é um momento de virada, é um momento de você entender seu erro e acertar o alvo, dar a volta por cima e levar o Botafogo que a gente pretende. Mabitu. O Gustavo, o Wilson Rocha lembrou muito bem, uma ocasião, que se acontecer o pior para o Botafogo, se o Botafogo perder o estádio, se o estádio for penhorado, claro, se for penhorado já está, for leiloado, for arrematado, como vai ficar, a pergunta que eu gostaria de deixar no ar agora, como ficaria se a França, classificando para a Copa do Mundo, e que já escolheu Ribeirão Preto, escolheu o estádio Santa Cruz, como fica a situação do Botafogo? E digo mais, o que é mais grave, como fica a situação da cidade de Ribeirão Preto perante o Brasil e ao mundo, né? E perante o mundo? Seria uma vergonha mundial, né? Como fica? Ademais, né? Como fica? Ademais, porque em uma eventual adjudicação, o Botafogo vai embargar. Embargando uma adjudicação, o Botafogo vai querer a França aqui num estádio que está perdendo? Imagina. Complicado. O Rogério Morotti também passeou pelo Santa Cruz para mostrar um pouco dos bastidores do estádio botafoguense. Veja na reportagem. Alô, torcedor botafoguense, hoje uma matéria diferente aqui na TV Botafogo. A gente vai lhe mostrar o interior do estádio Santa Cruz. Você que está acostumado a vir nas arquibancadas, conhecerá agora a parte administrativa, vestiários, sala de imprensa e tudo mais no interno da Casa Botafoguense. Vem com a gente! E logo ao lado da entrada principal do estádio Santa Cruz está localizada a sala de entrevistas. É neste local que os reforços do Pantera e também a diretoria concedem entrevistas coletivas. O ambiente tem ar-condicionado, sistema de som e confortáveis cadeiras. Ainda no térreo do estádio Santa Cruz temos essa sala aqui. Hoje ela está sendo ocupada pelo Pantera Shop, que logo terá uma loja na área externa com mais de 200 metros quadrados. Originalmente essa sala aqui é a sala de imprensa do estádio Santa Cruz. É daqui que os profissionais de rádio, TV e também jornal trabalham no pré e no pós-jogo, com telefone, banheiros e também geladeira. Ainda no térreo do estádio Santa Cruz está o vestiário dos visitantes. Como o próprio nome diz, é aqui que as equipes adversárias se trocam antes das partidas. E após se trocarem no vestiário, os jogadores adversários não têm outra saída. É descer por essas escadas, atravessar o túnel, enfrentar o Botafogo e a força de sua torcida.
E este aqui é o vestiário dos profissionais do Botafogo. É por aqui que os jogadores se preparam todos os dias para os treinamentos e também para as partidas. O vestiário conta ainda com enfermaria, rouparia, área para aquecimento e uma banheira para imersão. E depois de atravessarem o túnel, não resta aos jogadores que outra alternativa: entrar no gramado para 90 minutos de emoção. E chegando no primeiro andar do Estádio Santa Cruz, temos a sala do Conselho Deliberativo, sala denominada Antônio Lopes Balau. É neste lugar, com 140 assentos, que são realizadas as eleições do clube e também do Conselho Deliberativo e onde são tomadas decisões importantes do Botafogo. E aqui no primeiro andar do Estádio Santa Cruz está todo o setor administrativo do Botafogo. Secretaria, departamento jurídico, sala da presidência, tesouraria e também a sala de troféu. Vamos lá conhecer. Subindo mais um lance de degraus, nos encontramos agora no segundo andar do Estádio Santa Cruz. Essa área é toda reservada aos alojamentos, com os quartos dos atletas, a cozinha e também o refeitório. E depois dos alojamentos que estão no segundo andar do Estádio Santa Cruz, chegamos ao terceiro andar, uma área um pouco mais conhecida do torcedor, já que é a área onde estão os camarotes. E aqui já nos encontramos no quarto andar do Estádio Santa Cruz. Toda esta área é destinada à imprensa em dia de jogos. É daqui que as TVs e também as rádios fazem as suas transmissões. E para terminar esse tour pelo Estádio Santa Cruz, estamos aqui na tribuna de honra da Federação Paulista de Futebol. Assim mostramos todos os bastidores e todo o interior da Casa Botafoguense. Legal, muito obrigado aí, Mabitum. Nós estamos no ar novamente. João Mabitum, que está no papo aqui no intervalo, presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube. Você viu aí o Estádio Santa Cruz, né? Nesse tour aí mostrado pelo Rogério Morotti e pelo nosso cavaleiro João Valdevite.
André, você queria falar alguma coisa? Muitos torcedores estão questionando a prefeita por Facebook, pelas vias de comunicação da prefeitura, e algumas vezes ela dá a resposta que o Botafogo não poderia fazer a troca porque não é um fim social ao qual o Botafogo quer o terreno, né? Mas acho que o que tem que ser analisado é que a instituição Botafogo, o que ela gera de social? Botafogo hoje tem um trabalho reconhecido pelo Ministério do Esporte, acabou de receber um prêmio, que é um trabalho de intercâmbio de jogadores, tem 500 alunos na escolinha de futebol, tem uma categoria de base mantida com uma gama de atletas jovens, né, que estão encaminhados, com educação, com um modelo assim, reconhecido realmente pelo Brasil. E o Botafogo, o próprio estado de Santa Cruz, o Botafogo, fez esses dias aí, 2, 3 anos atrás, para o Fundo Social de Solidariedade, o show do Roberto Carlos, que a prefeitura promoveu. O Botafogo cedeu o estádio graciosamente. Foram arrecadadas milhares de latas de leite em pó, que é caríssimo. E o Botafogo sempre teve à disposição. Ali já foi feito no passado entrega de casas de Coab, sorteio de casas de Coab. O poliesportivo foi usado para sorteio de casas do CDHU. E a gente perdeu o poliesportivo. Então, realmente, pensar que o Botafogo tenha que perder seu patrimônio para resolver os seus problemas é pensar num prejuízo enorme, fora todos os outros que a gente já citou. Quero ressaltar aqui o e-mail que estamos recebendo aqui do ex-presidente do Botafogo, Virgílio Pires Martins, faz questão de dizer que a culpa dessa dívida do Botafogo é do ex-presidente Ricardo Ribeiro, que na época dirigiu o Botafogo. Palavras do Virgílio Pires Martins. Nós temos aqui que dizer que a gestão do Virgílio foi a gestão, sem dúvida nenhuma, desde então, desde o Ricardo, que mais se preocupou com a responsabilidade fiscal dentro do Botafogo, e isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? Legal, um intervalo rápido, na sequência tem mais TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grande variedade em armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 2 endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175 e Avenida Adolfo Bianco Molina 2036. Em breve, mais uma loja no centro da cidade. Aguardem! Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Volta com a TV Botafogo ao vivo no canal 26 NET Cidade. Vamos falar de futebol de base do Botafogo agora? Torcedor botafoguense, né, que essa discussão de venda de estádio em nada tem a ver com o fim do Botafogo Futebol Clube. O Botafogo é eterno, isso nem passa pela cabeça, né, Gustavo? Não, de jeito nenhum. É o estádio Santa Cruz e essa penhora do estádio Santa Cruz devido a essa dívida, né? Muitos clubes de futebol hoje jogam sem ter estádio, o exemplo é o Flamengo, né? E outros clubes também, né? Inclusive lá em Milão tem um clube só na cidade, jogam Inter e Milan.
tem um estádio só na cidade, joga o Inter e Milan. Então isso não tem nada a ver, pode ser, né? Então o torcedor pode ficar tranquilo. Futebol de base do Botafogo vem bem. A equipe sub-15, né, que perdeu para a Inter de Limeira por 3-1 na cidade de Limeira no sábado e ficou numa situação ruim na classificação. Vamos ver os resultados: Guarani 4, Guarulhos 0. Inter de Limeira 3, Botafogo 1. Botafogo volta a jogar com o Guarani fora de casa. Tem que vencer de qualquer maneira para continuar sonhando com a classificação. Veja aí a classificação. Inter de Limeira 12 pontos, Guarani 9, Botafogo 3, Guarulhos 0. Infelizmente, faltam 2 rodadas. Tem que vencer o Guarani, vencer o Guarulhos na última rodada e a Inter ganhar do Guarani na última rodada. Dependendo ainda de saldo de gols, a situação é bastante complicada. Infelizmente, nós não temos os gols deste jogo. Categoria Sub-17 também jogou. O time do Botafogo foi até Guarulhos e perdeu para o Corinthians 2-1. E o SEV Hortolândia perdeu para o Osasco 2-0. Próximo jogo lá em Hortolândia, SEV e Botafogo. A classificação, o Botafogo é o segundo colocado com 7 pontos. Está bem próximo da classificação. Uma vitória a mais em 2 jogos restantes carimba a classificação do Pantera para a terceira fase do Paulista Sub-17. Já no Sub-20, os resultados da rodada: o Botafogo conquistou uma vitória importantíssima contra o Audax, 1-0. Ponte Preta 1, Marília 1, também um resultado importante. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Audax na capital no sábado. A classificação depois desta rodada: Botafogo líder com 7 pontos, o Audax tem meia dúzia. A classificação aí está errada, desculpe, torcedor. Audax meia dúzia, a Ponte Preta tem 2 e o Marília também tem 2 pontos ganhos. Botafogo também muito próximo da classificação na categoria Sub-20, que vem muito bem, né, presidente? Você pensa em utilizar pelo menos uns 10 aí desse Sub-20 ou é muito? Olha, nós temos pelo menos meia dúzia, 7 jogadores, nós devemos usar no Campeonato Paulista, junto com mais 7 ou 8 do nosso Brasileiro Série D, poder trazer aí um número menor de jogadores. Isso é fruto de um trabalho muito bem desenvolvido pela categoria de base do Botafogo, né? Nós temos que cumprimentar toda a categoria de base, aí capitaneada pelo Atílio, pelo Henrique, que vem trabalhando muito bem. Cumprimentar o Macalé, que pegou o time do Sub-20 em um momento que não era tão fácil, não era tão positivo. O Macalé, tirando o jogo que nós tivemos problema na ambulância, só tem bons resultados, né? Então, cumprimentar o Macalé, cumprimentar o Alexandre, que soube ir para o Sub-17 e está fazendo um belo trabalho no Sub-17. Ambos os times melhoraram, né? Melhoraram com a troca. Eu acho que foi uma decisão correta da diretoria de base do Botafogo, uma decisão em boa hora. E olha, eu vou dizer, viu, isso a posição do Sub-20 para o profissional no Campeonato Paulista, Rafa, é algo surpreendente, né? Eu tenho certeza que pelo menos meia dúzia de atletas aí vão compor elenco e alguns com destaque nesse grupo do Botafogo do Paulistão. Para a gente é muito bom poder contar não só com vários jogadores da Série D que tem potencial para jogar o Paulistão, mas poder contar com um Sub-20 forte. Isso nos facilita demais contratar um número menor de jogadores. Com certeza. Futebol americano, o Botafogo Challengers venceu o Uberlândia Lobos. Veja como foi o jogo. Quem pensa que os jogadores de futebol americano só treinam e jogam, está muito enganado. Antes da disputa, o trabalho é intenso. No pré-jogo, os atletas do Botafogo Challengers pegam pesado no batente. A gente vem na sexta-feira, passa as linhas, compra o cal, mistura com água, pinta com os rolinhos, linha por linha, os números, a gente faz tudo, cara. Todo campo no Brasil não tem as medidas oficiais, que são 110 metros. Então a gente sempre tem que pegar o campo, medir e adaptar ele com as medidas que a gente tem. E daí é passar linha por linha, jarda por jarda, pintar os números. Hoje a gente já tem uma certa experiência, então já todo mundo que vem pintar já tem uma facilidade. Mas é bem trabalhoso. Lógico que a gente agradece a diretoria do Botafogo por ceder o CT, né? Mas a gente correu atrás da cobertura, os jogadores vieram pintar o campo na sexta e no sábado, a cobertura foi montar na sexta e no sábado, o bar, enfim, a gente corre atrás de tudo. Lógico que precisa vender muito ingresso para pagar, mas a gente dá um jeito, né? Todo o esforço antes do jogo valeu a pena. Neste domingo, o Botafogo Challengers deu show no CT Manuel Leão. Foram 7 touchdowns ao longo de 2 tempos de jogo. E uma vitória conquistada por 48-6 sobre o Uberlândia Lobos. A equipe de Uberlândia ano passado foi uma equipe que deu um pouco mais de trabalho, conhecemos eles um pouco melhor. Porém, esse ano a gente se preparou muito mais que a maioria das equipes, junto com o Botafogo, com a Academia Evidência, e conseguimos realmente fazer um belo jogo que facilitou muito para nós. O time do Uberlândia Lobos ele é bem duro, né? Sabe jogar, mas a gente conseguiu encaixar o nosso jogo, né? Encaixou o nosso jogo, o flui o ataque, a defesa fica bem forte, bem sólida, a gente consegue um resultado bem abrangente. A meta era manter a mesma pontuação que Corinthians e Flamengo fizeram. Se a gente quer chegar no mesmo nível deles, tem que buscar resultados parecidos.
E a gente conseguiu buscar essa meta aí com facilidade. Com o resultado, os jogadores fazem as contas para a classificação. Faltam 2 jogos para o fim da primeira fase e a decisão deve ficar para a última rodada contra o Corinthians em 26 de outubro. A gente fala que a partir do dia 26, o 10 é o nosso último jogo. E a partir disso é os playoffs, que é o mata-mata. Mas para nós o jogo do Corinthians seria como se fosse um mata-mata já, pois se a gente perder estamos fora, e se eles perderem eles também estão fora e ninguém passa para a próxima etapa. É tudo ou nada contra o Corinthians, querendo ou não. Porque nós temos uma derrota e eles também. Então a gente vai chegar no último jogo, quem ganhar vai classificar. A situação verdadeira é essa. Daí é tudo apostar tudo num jogo só. Daí tudo pode acontecer num jogo equilibrado. Agora a gente vai para Campo Grande, né, no dia 29/9, enfrentar o Campo Grande Gravediggers. E dia 26/10, vitória em Campo Grande. Dia 26/10 contra o Corinthians é o jogo da classificação. Tem que ganhar esses 2 jogos para classificar. A gente está confiante, o jogo está bem encaixado, acho que dá sim. Legal. Parabéns ao Botafogo Challengers. Presidente Gustavo Assede, boa noite. Seu destaque final aqui no programa. Só para destacar aí o comentário que o Filipini fez, em boa hora, né? De fato, né, a prefeitura, ela realiza trocas e as permutas são feitas com empresas privadas para fins comerciais. É que é proposto uma contrapartida social, que o Botafogo, na audiência com a prefeita, ofereceu. Com certeza. E ela sabe disso. Mabitum, boa noite. Boa noite, Rafa. Obrigado por essa oportunidade. E eu quero confirmar e reiterar que o Conselho Deliberativo do Botafogo continua na expectativa de uma solução assim, completamente favorável para a liberação dessa penhora e assim nós continuarmos investindo como estamos investindo até hoje e muito bem no futebol. Legal. Obrigado. André, boa noite. Boa noite, Rafa, e convocar a todo botafoguense, qualquer grupo ou torcedor comum, a se inteirar do problema do Botafogo e se juntar a todos nós nessa luta que com certeza a gente vai ser vitorioso. Obrigado a todos pela audiência, obrigado Sérgio Castro, que está mandando a sua mensagem aqui, torcedores botafoguenses, o Carlos Filipini, que mandou essa mensagem aqui também. Grande abraço, uma boa noite, nós voltamos com a TV Botafogo na semana que vem. Desculpas pelo Antoninho, semana que vem entrevista com o Antoninho, hein, pessoal? Boa noite, até segunda que vem. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800 000 1111 ou acesse nosso site centraldeassinaturas.sky.com.br.